Vamos, a paz do Senhor. Vem aqui. Sou a igreja aí, Cianorte, nossos irmãos. Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês aí. Vamos para mais uma aula, graças a Deus, aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Nós vamos começar, né, nossa aula com oração. Oremos ao Senhor. Grande Deus e eterno Pai, Senhor de poder e de glórias, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, rogando ao bondoso e bendito Espírito Santo que esteja entre nós, Senhor, habitando dentro de nós, nos direcionando, nos ensinando a Tua palavra, que a Tua palavra permaneça em nossos corações, que possamos, ó Pai, ser bons ouvintes da Tua palavra e praticantes da Tua palavra. Pai querido, abençoe cada um dos nossos alunos, que o Senhor nos dê uma boa aula, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos estar lembrando, né, os irmãos que estamos agora no nosso livro de pneumatologia, módulo 4, graças a Deus, né, módulo de número 4, estamos aprendendo sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Estamos vendo isso, estamos aprendendo a respeito da pessoa do Espírito Santo de Deus. E nesta lição, nós vamos ver agora sobre, ou melhor, né, no capítulo de número 4. Nós vamos ver o capítulo 4, 5, 6, se der tempo, né, também o capítulo de número 7. Lembrando que o pastor Altenar, na primeira semana, né, trouxe o esboço aqui, né, um resumo de todo o conteúdo, e agora estamos passando um pouquinho com mais detalhes, né, cada tópico aí, cada tópico da nossa revista. Então, nós vamos agora aprender sobre os nomes que foram dados, né, ao Espírito Santo. São títulos, né, que referem à pessoa do Espírito Santo. Nós vemos, então, que o nome, os nomes, né, para nós que somos brasileiros aqui, a nossa cultura, o nome, ela serve como uma identificação. Ela não tem tanto aprofundamento como os judeus eles tinham quando davam nome para os seus filhos, eles davam nome para suas filhas. Nós vemos vários exemplos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, de pessoas que receberam nomes devido ao momento que eles estavam vivendo da sua vida. Um exemplo disso, que todos vão lembrar aí, estamos aqui, ó. Esse era um nome foi bastante conhecido. Fica invertido aí para os irmãos, né? Mas é Icabod. Algumas traduções falam Icabod. Icabod era um nome que um irmão recebeu, na verdade, um menino, uma criança que havia acabado de nascer. Que esse Icabod aqui, Icabod, em algumas traduções, ele foi um neto do sacerdote Eli. Sabemos lá no livro de Samuel, vai narrar a história, quando a Arca da Aliança ela foi roubada pelos filisteus, naquela guerra, né, naquela batalha dos filisteus e os judeus, israelitas, nós vamos ver que eles perdem a batalha, perdem a guerra, a Arca da Aliança é levada, os filhos de Eli, Ofni e Finéas morrem, e o próprio sacerdote Eli também com a notícia, por estar velho, ele morre também, e a sua nora, ao dar filho àquela criança, coloca o nome de Icabod. E o Icabod aqui quer dizer, foi-se a glória de Deus. Olha o nome dele. Então, o nome dele é, foi a glória de Deus. Então, sempre que mencionava Icabod, eles lembravam que a glória de Deus havia ido embora. Então, o nome para um judeu, ele traz muito mais representatividade do que para nós. Nós colocamos aí vários nomes, né? Uns mais comuns, outros menos, mas ela traz um significado pessoal aí, de identificação. O judeu, eles tinham uma amplitude maior, então há vários nomes. O próprio José, o governador do Egito, ele coloca nome nos seus filhos de Benjamim, e o Manassés, conforme a situação em qual ele estava vivendo ali no Egito. Nós vemos que o Manassés é o que ele se esqueceu, Deus me fez esquecer, e o Benjamim, Deus me fez prosperar. Então, são duas situações que mostram que o nome, os nomes colocados, principalmente para os judeus, eles traziam um significado
muito mais abrangente do que simplesmente uma identificação. É o que a nossa lição ela vai dizer, né? São carregados de significado, de esperanças e de promessas. Então, logo quando alguém recebia um nome, essa pessoa ela recebia como uma promessa futura, acreditando que esse nome sentenciaria o seu destino. Então, muitos colocavam o nome como acreditando, né? Tem algumas pessoas aí que têm muita superstição, né? Principalmente nos dias de hoje, quando se fala em nomes bíblicos aí, alguns falam, rapaz, esse nome aí é terrível. Então, assim, eles acreditam que o nome vai interferir na conduta de uma criança, vai trazer um certo benefício por causa do nome simplesmente. Nós, não, na nossa cultura, nós não acreditamos, né, que o nome ele tem este grande peso na vida da pessoa, né? Nós cremos que se essa pessoa obedecer à vontade do Espírito Santo, por mais que o nome seja feio, mas ele vai conseguir aí prosperar, ele vai conseguir vencer, porque essa simbologia, então, para os judeus, que fique claro, né, tinha essa simbologia maior, eles tinham que eu posso dizer, davam essa ênfase, essa importância maior ao nome. Então, nós vamos ver os nomes que a Bíblia traz, né, a respeito do Espírito Santo. E nós acreditamos, alguns, né, os estudiosos aí, vão colocar como títulos que eram dados à ação do Espírito de Deus. Então, nós vemos que o Espírito, aqui o Espírito, né, mais conhecido como o Espírito Santo. Uma das suas mais importantes, né, podemos dizer assim, funções é a santidade, né? Ele veio para santificar o seu povo, ele veio para tornar santo aqueles que o seguem. Então, há vários nomes, né, que são atribuídos ao Espírito Santo, e é o que nós vamos ver na lição desta noite. O primeiro nome que a nossa revista traz aí na página 32. Se tiverem aí, no nosso módulo, né? Está ali na página 32, que vai falar nomes do Espírito Santo que descrevem sua própria pessoa. Aí temos o Espírito, mas Deus nos revelou pelo Espírito. E nós vimos na aula passada que Espírito aqui, ele está uma. Fica aí agora, amor. Pneuma. É o que nós estamos trazendo, pneuma. Não sei se os irmãos estão conseguindo enxergar aí, meio apagado aí, eu creio, para os irmãos verem aí. O Fábio está vendo bem aí? Meio apagado, né? Vamos ver se esse outro está melhor. Fábio, dá para ver? Daqui está melhor, né? Pneuma. Acho que essa aqui vai ser melhor. Traz esses dois conceitos aí. Pneuma, vento, sopro, é o que nós estamos vendo, né? No grego, ele vai trazer essa questão do pneuma, pneumatologia, o estudo do espírito, o sopro de vida, né? O sopro de Deus, o Espírito de Deus. Então, ele vai trazer o primeiro nome que descreve a sua própria pessoa, sendo o Espírito. O termo grego pneuma aplica-se ao Espírito Santo e envolve tanto o pensamento de fôlego como de vento. Então, vento, sopro, o pneuma de Deus, né? A pneumatologia é o que fica claro, que traz a respeito do nome, então, do Espírito. Vai tratar como o Espírito. Quando nós vemos o Espírito, ele vai trazer sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E outros nomes, como o Espírito Santo, é o tópico B aí, que ele vai trazer no grego, página 32 do módulo, como o Ruach Kodesh. Ruach Kodesh, que vem trazer uma palavra no grego, trazendo essa questão do vento, né, do sopro. E no grego, pneuma ágios, que vai trazer também esse conceito aí de sopro, de espírito. Então, Espírito Santo, sopro santo, o vento santo, né, que é a pessoa do Espírito Santo. É interessante que o nosso
comentarista, né? Os nossos teólogos aqui, professores, eles colocam também uma referência bíblica para esse Espírito Santo, que é em Éfeso, quando Paulo está ali, e eles perguntam, né, se já recebestes o Espírito Santo quando crestes. E aí a resposta deles foram o seguinte: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Está em Atos, né? Melhor dizendo, Atos 19, 1 e 2. Ele vai dizer sobre este acontecimento. Eles não conheciam ainda o Espírito Santo, não tinham este conhecimento. Então ele é chamado de Espírito Santo, dizendo que a sua função principal é a santificação. Lembrando aí que os irmãos aí que acompanham, né, que estão aí a par da escola bíblica dominical, nós temos aprendido nesse trimestre sobre o pentecostalismo, e nós vimos iminente a ação do Espírito Santo no dia de Pentecostes, né, na igreja atual. Nós vamos ver então que um dos seus papéis fundamentais é a santificação. Espírito Santo é a santificação. E nós aprendemos que santificar é separação. Santificação é você se separar do mundo. O Espírito Santo, justamente a sua função é fazer com que sejamos igreja. E igreja é tirar para fora, né? Este é o significado. Tirar para fora. Este é o significado, então, de igreja. Tirar para fora. O Espírito Santo, ele veio para isso, para nos santificar. Ele veio, então, para tornar a sua igreja santa. Nós somos santos em Deus. É claro que o conceito de santo nós sabemos que nós, como irmãos, né, nós somos santos, santificados em Cristo. Não é o santo canonizado, né, como faz a Igreja Católica, que é preciso, aí eles acreditam, né, para algumas pessoas, alguns milagres aí, para essa pessoa se tornar um santo, mas, biblicamente, nós sabemos que somos santos em Cristo Jesus, né, santificados através do Espírito Santo. Então, a sua função principal e características, então, do título que se dá ao Espírito é Espírito Santo, por causa da sua santificação, da separação que o Espírito Santo ele nos dá condição de se separarmos, de sermos tirados para fora, né, deste mundo, para sermos pessoas diferentes do mundo a qual nós vivemos. Interessante que ele nos dá uma breve explicação na página 33, dizendo assim, ressaltando sobre a Trindade, dizendo que a santidade do Espírito Santo não é maior. Nós vimos isso na lição passada, que a santidade do Espírito Santo não é maior que a do Pai, nem maior que a do Filho. Então, nós sabemos que a Trindade ela trabalha em comum acordo. Todos eles são santos. Não tem um grau maior para a Trindade de santidade do Espírito, para Jesus menos ou mais. Não, todos são santos. E eles, vai dizer aqui, até grifei, aqui, ele seja mais santo. Não é que a Trindade, né, vai falar sobre as pessoas da Trindade, não é porque o Espírito Santo seja mais santo que as outras duas, pois a santidade infinita não admite graus. Então, não tem grau, um maior ou menor de santidade. O Espírito Santo é tão santo como o Pai e como o Deus Filho. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Abordamos também, na lição passada, sobre a didática de falarmos, né? O cuidado em falarmos sobre primeira, segunda e terceira pessoa. Não que seja errado de forma alguma, mas dá uma interpretação, talvez, para as pessoas que nos ouvem, a respeito da terceira pessoa da Trindade, de nós, talvez, diminuirmos, né, a ação do Espírito Santo. Haja vista que muitas pessoas entendem hoje, a gente crê, né, a gente vê muitas das vezes, o Espírito Santo parece ser diminuído, principalmente no meio cristão, é claro que é onde ele mais aparece. Então, a gente, muitas das vezes, esquecemos que o Espírito ele é o próprio Deus, que ele foi o agente da criação, da recriação do mundo. Então, o Espírito Santo, ele é Deus, ele provém de Deus. E aí também o tópico C vai falar sobre o Espírito eterno. E Espírito eterno, vamos só fazer uma marcação aqui, que é o que justamente nós vimos também na lição passada, sobre
os atributos. Vou colocar aqui em cima. Atributos de Deus. Os atributos de Deus. Os atributos de Deus. Um dos seus atributos incomunicáveis é justamente esse, a eternidade. Foi o que tem a nossa lição aí, está marcando muito facilmente aí. A eternidade é um atributo que pertence somente a Deus. E o Espírito Santo, por ser Deus, ele é conhecido também como o Espírito Eterno. Hebreus 9:14 vai falar: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Hebreus 9:14. A eternidade é atributo que somente Deus possui. Então não tem nenhum outro ser criado que possui esse atributo chamado eternidade. Então a eternidade ela pertence a Deus. E o Espírito Santo, por ser Deus, ele é também chamado de Espírito Eterno. Então nós temos razões suficientes para crer na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus, é conhecido como o Espírito, Espírito Santo e Espírito Eterno. E tanto os outros que nós vamos ver então. Então esses são títulos dados, né? São nomes aqui, como o nosso comentarista coloca, nomes dados ao Espírito Santo. Então nós vimos aqui no Espírito Santo, a sua santificação. Podemos entender que é um título que é lhe dado. Então o título por quê? Porque justamente ele abrange a sua obra, aquilo que ele faz. Então, o que ele faz? Ele santifica a igreja. Então, ele é Espírito Santo. Ele, porque é o Espírito Eterno. Espírito Eterno, porque a eternidade pertence a ele. Ele é um ser eterno. Ele sempre existiu. Ele é um ser eterno. Antes de toda a criação, ele já existia, porque ele é o próprio Deus. Então, esses são os nomes do Espírito Santo que descreve a sua própria pessoa. Mas temos também os nomes do Espírito Santo que demonstram sua relação com Deus. Então, o primeiro vai falar sobre o Espírito de Deus. E aqui temos, né, na página 34, Espírito de Deus. No hebraico, ele vai trazer Ruach Elohim, que é a questão do sopro, aí, do vento, e a questão de Deus. Já no grego, né, vai ser o pneuma, que fica até mais fácil a nossa compreensão, já no grego, no Novo Testamento aí, pneumateos, que vai falar sobre o vento de Deus, né, o sopro de Deus, o Espírito de Deus. Então, Espírito de Deus é um nome que relaciona o Espírito Santo com Deus. Esse livro, para nós que estamos agora estudando teologia, né, aprendendo teologia, é uma clara defesa, né, que nós temos no conhecimento de que, de fato, o Espírito ele é Deus. Que a pessoa do Espírito Santo, ela é da mesma natureza da de Deus, ou seja, é o próprio Deus. O Espírito Santo é Deus e subsiste em três pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, essa é a relação, Espírito de Deus. E aí temos 1 Coríntios 3,16, que vai trazer, então, essa descrição a respeito do Espírito de Deus. Outro nome, que é no tópico B aí, é o Espírito de... Aí tem aquele tetagrama, que é o Y, vamos ver se... Y, H, W, H. Esse aqui nós vimos na lição, se os irmãos enxergam aí, YH, WH. Esse é o nome de Deus. Então, esse é o nome, o tetragrama, né? Que é impronunciável. Sabemos a pronúncia das letras, né? Yud, He, Vav, He, que vai trazer do hebraico aqui o próprio nome de Deus, do Senhor. Esse nome se atribui somente a Deus. Então, quando se há esse nome, né, escrito aí no hebraico, né, no Testamento aí, nós vamos ver que refere somente ao Senhor. Quando esse nome aparece no hebraico, vai falar somente ao Senhor. Então, quando se dá esse nome, nós sabemos que está falando de Deus. Apareceu o tetragrama, claro que a nossa Bíblia hoje é traduzida, né? Tem várias traduções aí, não vamos estar enxergando isso, mas
no próprio Isaías 61:1, vai deixar claro, né? Vai falar sobre o Espírito do Senhor Deus. E aí vai falar o Espírito de Deus, o Espírito do nome. Os judeus, eles tinham essa característica, né, com medo de blasfemar contra o nome de Deus, então ele falava o nome, então para não pronunciar Deus, né, com medo de cometer um pecado contra o nome do Senhor, não tomar o nome de Deus em vão e coisas semelhantes a essa. Então o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, tópico A, o Espírito do Senhor Deus, o Espírito do Senhor, a referência que mostra mais uma vez que estamos tratando do próprio Deus, o Espírito Santo é o próprio Deus. Os unicistas e outras seitas por aí, eles trazem, né, mais uma vez, a referência de que o Espírito Santo, ele não é Deus, ele é uma força que emana de Deus, ele é algo que Deus mandou, mas não é o próprio Deus. E isso fica claro quando lemos a palavra do Senhor, que de fato o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, ele é de fato Deus também. E há várias referências aí, eu creio que os irmãos, alunos estão lendo bastante, então vejam depois, no decorrer da semana aí, leiam o módulo, vocês vão ter uma compreensão maior, porque aqui vai dizer, né, a respeito desses versículos que lemos, traz aqui Gênesis 1:2, que vai falar justamente da criação. Então, criação que abordamos na lição passada, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, ele estava na criação, ele fez parte da criação, ele, como sendo Deus, né, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o ser eterno, eles estavam na criação, então ele é Deus. O Espírito do Senhor Deus, outro nome, né, que traz essa relação com Deus. Também o Espírito do Deus vivo, do grego aí, ele vai trazer, né, pneumas theos zao, não sei assim a pronúncia, mas ele vai trazer justamente refletindo, né, dizendo sobre ele ser o Espírito do Deus vivo. Tudo isso para quê? Para trazer a relação entre Deus e o Espírito, né? É o que nós estamos falando, do nome e da relação de Deus com o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que se caracteriza na pessoa da Trindade, né? Na Trindade, aprendemos então sobre esta relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós temos a certeza que o Espírito Santo, ele tem essa relação, esse relacionamento com Deus. Nomes, página 36, do Espírito Santo que demonstram sua relação com o Filho de Deus. Aí vai dizer, o Espírito, 1 Coríntios 12:13, o Espírito de Cristo. É interessante que os três, eles se relacionam. Então, nós vemos que Jesus, né? Jesus, o Espírito, Deus, eles se relacionam entre si, justamente por ser Deus. Então, não tem como nós diminuirmos a pessoa do Espírito Santo. Nós aprendemos já sobre a pessoa de Deus, teologia, a pessoa de Cristo, a cristologia. Agora estamos vendo a pneumatologia, a pessoa do Espírito Santo. Tudo isso para quê? Para ficar claro em nossa mente de que o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele estava na criação. Então, assim, Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão totalmente ligados. Nós vimos isso desde de Gênesis, mostra a ação do Espírito. É que fica mais evidente na nova aliança, depois do dia, principalmente do dia de Pentecostes, essa relação de agora o Espírito Santo está mais atuante na igreja. Então, não é que o Espírito Santo não atuava no Velho Testamento. Nós temos várias referências do Espírito Santo se manifestando na antiga aliança. Até foi interessante nós lembrarmos da lição passada, porque o Espírito Santo, ele habitava, ele ficava sobre algumas pessoas. E essas pessoas que o Espírito Santo estava sobre eles tinham tamanha capacidade de criação. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele vinha justamente sobre reis, sobre profetas que faziam algo extraordinário através do Espírito Santo, que estava sobre. E aí nós falamos também que quando a nova aliança acontece, quando nós vemos o Espírito Santo do Senhor descer, né, sobre a igreja de Deus e encher os irmãos no dia de Pentecostes, né, nós vamos ver que agora o Espírito, ele não está mais sobre, mas está dentro.
né? Ele está dentro de nós. Então, se antes, sobre a igreja, sobre alguns irmãos, né? A igreja não, né? Sobre alguns irmãos do passado, reis, profetas, eles fizeram maravilhas. Lembramos na lição passada de Bezalel, que foi o arquiteto aí, que foi o executor da Arca da Aliança. Nós vemos a obra feita no tabernáculo, as cores, a capacidade de criar que Deus, que o Espírito deu sobre eles. Imagine nos dias de hoje que o Espírito está dentro de cada um de nós. A igreja do Senhor precisa abraçar isso e entender que o Espírito Santo não está mais sobre nós, não está mais em cima de cada um para capacitar para uma obra específica. Ele habita dentro dos nossos corações para nós fazermos algo impossível acontecer, para que as maravilhas do Senhor aconteçam nos dias de hoje. O Senhor ele não ficou preso no passado. O Espírito Santo ele está mais operante hoje, eu creio assim, do que no passado. O Espírito Santo é o maior incentivador da igreja. O Espírito Santo é o maior ajudador da igreja. O Espírito Santo é o maior interessado em ver a igreja do Senhor crescer no seu conhecimento, crescer na graça, crescer em poder, crescer na divulgação do Evangelho. Então nós precisamos, como servos de Deus, abraçar e entender a ideia do Espírito Santo habitar dentro de nós e abrir mais o nosso coração e der mais lugar para que o Espírito Santo preencha o nosso coração. O que acontece muitas das vezes é que nós reprimimos, é que nós fechamos o espaço da nossa vida, do nosso coração, o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. E aí nós vimos poucas evidências, manifestações acontecendo do Espírito Santo, mas ele é operante. O Espírito Santo, ele é Deus e ele se relaciona com o Filho de Deus através do seu nome, e o nome primeiro que colocamos é o Espírito de Cristo. Ele vai falar o Espírito de seu Filho. É maravilhoso isso aqui demais, né? Que ele vai trazer relações que ficam evidentes que, de fato, há uma relação entre o Espírito e Jesus, a relação entre o Espírito e Deus, pelo nome que é dado, pelos títulos que são dados ao Espírito, né? O Espírito de Cristo, ao Espírito de seu Filho, ao Espírito de Jesus. E aí ele traz referências em Atos 16, 6 e 7. Vai falar, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então nós vemos o Espírito de Jesus Cristo, Filipenses 1,19. Diz assim, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Paulo falando aos irmãos em Filipenses, além de mostrar nesse versículo Jesus como Messias, esse nome também demonstra a sua interação com a Trindade. Então nós vemos que de fato o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele também pode ser adorado. O Espírito Santo, você pode dar glória ao Espírito Santo, que você vai estar glorificando a Deus. Não é muito nosso costume, né? Não, glória é somente a Deus. O Espírito também, ele é Deus. Irmão, o Espírito é Deus, entenda isso. Espírito Santo de Deus, o Espírito que vem de Deus, o Espírito é Deus. Então, ele é o próprio Deus. E então temos também os nomes do Espírito Santo que demonstram a sua relação com os homens. E aqui fica até simples aí de entendermos, porque o Espírito Santo, como o ajudador do homem, né, como nosso ajudador fiel, como santificador da igreja, como aquele o intercessor da igreja, ele coloca como Espírito Santo purificador, aquele que purifica. Ele traz aqui essa questão de limpeza, de purificação. Quando pegamos aí temos exemplos aí de nós próprios bebedouros aí, temos o filtro ali para fazer a purificação da água. Então, assim, o Espírito Santo é um agente nosso, é um agente que ele trabalha, por mais incrível que pareça, né? Deus trabalhando por nós. O Espírito Santo nos purifica, né? Ele purifica de todo o pecado. O Espírito Santo, ele traz pureza à nossa vida. Quando nós aprendemos, né, a colocar a nossa vida na posição a qual o Espírito Santo ele quer operar, aí nós nos tornamos puros. E isso é maravilhoso. Nós encontramos alguém que é purificado, que foi purificado pelo Espírito Santo.
né? Uma pessoa que é pura de coração, uma pessoa que é limpa. Jesus, ele sempre pegava como símbolo, né, de humildade, purificação as crianças, dizendo: ó, se vocês não forem como essa criança, pura de coração, vocês jamais poderão herdar o reino de Deus. Então, essa pureza, ela precisa existir no coração humano. Pureza essa que o mundo tem tentado tirar de nós. Pureza essa que o mundo tem tentado roubar, né, da igreja do Senhor. Muitas pessoas, elas ficam contaminadas, mas quando elas dão lado, quando elas dão espaço à pessoa do Espírito Santo, ele age como um ser purificador. Então, esse nome dado ao Espírito Santo, ele vai trazer essa relação com o homem. Nós vimos os nomes que traziam relação com Deus, nós vimos os nomes que traziam relação com Jesus, e agora nós vemos esses nomes também dados, esses títulos dados ao Espírito, como Espírito purificador, o Espírito que purifica a igreja, que purifica os seus servos. Então, nós vimos, então, antes do nosso intervalo aí, rápido, os nomes, né? O Espírito Santo, ele teve títulos, né, que o Espírito Santo recebeu, que refere a sua relação com os homens. Só vou colocar aqui rapidamente, então, depois nós vamos passar aqui, o Espírito Santo. Promessa. Espírito da vida. Espírito de adoção. Espírito da graça. Então, aí o que é tratado, Espírito da glória. Então, isso aqui são os nomes, né, títulos que o Espírito Santo recebe na Escritura, que vai trazer o relacionamento do Espírito, nessa relação do Espírito com o ser humano, Espírito da promessa, Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. Que fostes selados com o Espírito da promessa. Este selo, né, que nós até falamos um pouquinho na lição passada, mas que até mesmo no Antigo Testamento ele ficou muito claro, porque quando um rei ele dava uma ordem, ele selava nessa carta. Então, essa carta só tinha validade se esse selo fosse mantido e chegava no seu destinatário com o selo do rei. Então, eles viam que, de fato, era uma carta, né, que estava autenticada, esse selo era autenticado. Então, o Espírito Santo que nos sela é o Espírito da promessa, é o Espírito que Deus nos prometeu, é o Espírito que nos faz promessa, é o Espírito que nos deu a promessa, né, de que ele veio do Pai e é o agente que vai nos levar, né, até Cristo Jesus. É uma alusão aí a um casamento que vai trazer a imagem do noivo, né, de Cristo, ao receber a noiva, que é a igreja, e é o Espírito Santo que prepara, o Espírito Santo que nos promete, né, que nos sela para nos levar até Cristo, né, para se juntar e se formar, então, um casamento perfeito. E esse é o próprio simbolismo aí, quando se tratamos do casamento, né, que o Cristo, ele precisa, né, ele vai com certeza casar com uma igreja santa, e essa é a função do Espírito Santo, mais uma vez lembrando, né, santificar a sua igreja. Ele não, de forma alguma, ele vai se casar com uma prostituta, porque ele não precisa casar com uma prostituta, ele não vai casar com alguém que tem manchas, não, de forma alguma, ele vai casar com uma igreja santa, remida. Antes, tudo bem, antes do conhecimento de Cristo, todos nós éramos pecadores, né? Mas quando recebemos a pessoa de Jesus Cristo, aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo ele vai nos purificando. Aí vai falar o Espírito da vida. Opa, puxei ali, Espírito da vida, Romanos 8:1-2, Efésios 2:1, ele vai trazer essa alusão aí, nós que estávamos mortos em nossos pecados, em nossas ofensas, e recebemos agora o Espírito da vida. Isso é maravilhoso, é fantástico, né? Nós sabemos que nós não tínhamos possibilidade nenhuma de ter vida em Cristo, mas através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, né, nós fomos alcançados pela vida que provém do Espírito da vida, do Espírito Santo. Também está falando sobre o Espírito de adoção. O Espírito de adoção também
é maravilhoso, né? O Espírito que nos adotou, nós que éramos... a adoção aqui vai trazer sobre... Me ajuda aí na palavra aí. Órfãos, né? Questão de órfãos. Alguém que não tem seus pais, né? Perderam os seus pais, morreram, foi abandonado, então eles estavam sem pais, e aí eles foram adotados. O Espírito Santo justamente fez isso conosco. Nós estávamos perdidos, nós éramos órfãos, né, do pecado, mortos aí em nossas ofensas, em nossos pecados, e aí através de Cristo na cruz, né, na cruz nós fomos adotados, né, por isso nós somos hoje filhos por adoção. O Espírito de adoção, ele vai trazer essa questão, né, de Abba Pai, Romanos 8,15, o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Essa aqui também é muito bom nós lembrarmos, né, que esse tratamento de Deus, os judeus, eles tinham muita dificuldade pelo medo excessivo, né, de ser tratar Deus de uma forma irreverente e talvez pecar contra a santidade de Deus. Até o próprio nome de Deus, né, o tetragrama, eles não pronunciavam. E aí Cristo, ele vai nos abrir essa porta, mostrando que nós podemos tratar a Deus como Pai. Então esse sentimento paterno de sabermos que o nosso Pai está ao nosso lado, é gostoso nós sabermos que nós temos um Pai, porque quando a gente precisa de alguma coisa, aí nós grita, né, o Pai, aí o Pai que ama, ele vai correndo, né? Quando meu filho ele grita Pai, eu sei que ele aprontou alguma coisa, né? Mas a gente vai e chega lá para ajudar, porque nós somos pais. Então o Cristo, ele diz, olha, pode chamar, e chame ele de Pai, né? Ele diz o Abba Pai, o Paizinho. Então nós somos adotados por Cristo, o Espírito da adoção. Antes perdidos, agora não, nós temos um dono, nós temos um Pai, né? Nós pertencemos a uma família, nós não estamos mais ao alento, nós não estamos mais desamparados. O Espírito de adoção está morando dentro de nós. Então esse Espírito da promessa, o Espírito da vida, o Espírito de adoção, o Espírito da graça, ele habita dentro de nós. Graça, temos quando fazemos aqui uma definição de graça, na grande maioria dos irmãos vai ter uma palavra em comum, né? Que é o favor imerecido. Então, o que é graça? Graça é o favor que nós não merecíamos, é um presente que não merecíamos. É o favor imerecido de Deus. Então, assim, a graça é muito mais do que o favor imerecido. A graça é muito maior, não dá para definir a graça numa frase, numa palavra. A graça é aquilo que para nós não custou nada, mas que teve um preço muito caro, né? O preço na cruz, o preço do sangue de Cristo pregado na cruz do Calvário. Então, alguns banalizam a graça, né? Como não me custou nada, eu não dou valor naquilo que não me custou nada. É o que acontece com muitos filhos, né, que recebem de graça tudo de mão beijada, eles não dão valor em nada, porque não tem custo, não me custou nada. Então, para mim perder, isso tanto faz, né? Para mim não custou nada, então se eu vender a preço de banana um carro que meu pai me deu, eu posso vender, valia 30, eu vendo por 10, preciso de 10 mil agora, então eu vendo. Mas quando nós trabalhamos duro, suor, dia após dia, trabalhando excessivamente, aí a gente vai dar valor em cada centavo. Então, quando nós falamos da graça, o Espírito da graça não é um Espírito banalizado que é de graça, não, custou o preço de sangue na cruz do Calvário. Então, esse Espírito da graça que nos fez, né, e nos mostra ali o escritor aos Hebreus 10:9, ele vai falar sobre o Espírito da graça. Diz assim, ó, de quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, como que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Justamente isso que falamos. É alguém banalizar a graça, é alguém achar que a graça, por ser graça, não, o nome graça, não lhe custou nada, então ele pode fazer o que quiser. Não é dessa forma. Custou um preço muito caro. Esse é conhecido também como Espírito da graça. E o Espírito da glória, né? O Espírito da glória vai trazer pneumadoxa aí, o termo grego,
Ele vai falar: se pelo nome de Cristo sois insultados, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro 4:14. Oxalá, né? Deus queira que todos possam guardar, né, no coração este versículo. 1 Pedro 4:14. 1 Pedro 4:14. Diz assim: se pelo nome de Cristo sois insultados, bem-aventurados, muito felizes são vocês, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O Evangelho é loucura, né? O apóstolo Paulo ele vai dizer, né? Para aquele que perece, isso aqui parece loucura. Não dá uma explicação lógica. Nós sabemos que o apóstolo Pedro, né, um dos que foram mais perseguidos dos apóstolos, morto, segundo historiadores, crucificado de ponta cabeça, porque ele não quis morrer igual a Cristo, né? Crucificado da mesma forma, então ele foi morto de ponta cabeça. Ele vai trazer essa ideia de insultos, vai trazer essa visão para a igreja, dizendo: olha, se vocês são insultados pelo nome de Cristo, vocês fiquem alegres, porque o Espírito da glória está habitando dentro de vocês. Então, o diferencial do crente do passado era ser insultado pelo nome de Cristo. A grande questão hoje é que nós não estamos tão preparados como talvez os cristãos do passado. Nós não temos essa certeza de que o Espírito da glória habita em nós. E quando nós somos insultados, até mesmo por alguém que fala uma palavra mal colocada, muitas pessoas até desviam da presença do Senhor. Dizem: não quero nem saber mais de igreja, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de nada. Por quê? Porque foi insultado. Porque foi... não sei nem se chega a ser insulto, né? Talvez uma má interpretação de uma palavra fez com que essas pessoas desviassem da fé. E por que estudar teologia? Porque quando eu estudo teologia, eu sei que o Espírito da glória habita dentro de mim. Aí quando o Espírito da glória habita dentro de mim, pode se levantar o bispo de Macedônia lá e dizer que eu não sirvo. Eu sei que o Espírito habita dentro de mim. E se eu estou sendo insultado pelo nome de Jesus, eu sou bem-aventurado. Então eu sou alegre, eu vivo alegre porque eu sou insultado pelo nome de Jesus. Isso é maravilhoso. Deus, ele nos alegra. O Espírito Santo, ele faz ainda nos alegrar diante dessas situações. Quando o mundo persegue, aí vem o Espírito da graça, lembrando que Cristo já pagou por nós, pelos nossos pecados. Aí nós vemos que nós temos um Pai. Quando alguém chega e diz: olha, está sozinho no mundo, não tem mais ninguém, está à mercê da própria sorte. Aí nós dizemos que, por mais que alguns cantem aí, né, alguns hinos que são cantados aí, que a sorte sorriu para essas pessoas. Tem um monte de hino herético, né, que são cantados até mesmo dentro das nossas igrejas, mas eu creio que está chegando um tempo aí que vai ser cortado nesses hinos da igreja, não vai nem poder cantar mais, porque vem dizer, principalmente esse aí, canta direto esse hino aí, de sorte que sorriu, que a sorte que ajudou, e a gente vê que não tem nada de sorte, é o Espírito da promessa, é o Espírito da vida, é o Espírito de adoção, de alguém que nos viu perdido e nos adotou. Então, esse Espírito nos resgatou, nos tirou desse lamaçal de pecados e disse: agora você tem um Pai, agora você tem alguém para recorrer. Então, nós não podemos, de forma alguma, como estudiosos da palavra de Deus, deixar que ensinos heréticos entrem dentro das nossas igrejas através dos nossos louvores. É hoje que se canta muito. O maior tempo da igreja hoje é o canto. Então, é uma brecha que muitas das vezes o inimigo acha para entrar dentro da igreja. Porque na palavra nós prestamos atenção, vamos ver se tem alguma coisa errada. Mas nos hinos que são cantados, e na sua maioria dos que cantam nos dias de hoje, ele vai trazer um canto de autoajuda. Então, assim, ele te ajuda a um sentimento que você está passando, ele vai cantar um hino para você. Isso aí você pode cantar sim, mas canta fora do culto, né? Vai na casa do irmão, canta lá, vou cantar um hino para você. Esse hino eu ofereço a você. E aí você canta esse hino que é sabor de mel, esse tipo de hino, que vai levantar o teu ego. Mas dentro da casa do Senhor, o hino tem que ser para adorar o nome do Senhor, ao Deus da glória, o Espírito da graça, o Espírito
da promessa. Esse, de fato, é o grande Espírito Santo de Deus. Então, isso mostra o quê? Títulos dados ao Espírito que se relaciona com o homem. Então, o Espírito Santo, quando nós vemos na palavra de Deus, nós não vamos ver um nome, igual foi o nome, né, que vimos aqui no pentagrama, né, de que é o próprio nome do Senhor. Aí nós vemos o nome de Cristo, né, Jesus Cristo, o Emanuel. Aí o Espírito, nós vamos ver que é o Espírito, mas ele é o Espírito Santo, o Espírito da promessa. São títulos dados ao Espírito, né, que vem da parte de Deus, que é Deus. Então, é Espírito da promessa, Espírito da vida, Espírito da adoção, de glória, e tantos outros que temos na Bíblia Sagrada e que não foi colocado aqui, né? Devido a, senão ia ficar muito extenso também essa parte do nosso material. Vamos, já está quase finalizando, mas vamos aos símbolos do Espírito Santo, para nós fecharmos a nossa aula de hoje aí, que o tempo está voando. Então, símbolos do Espírito Santo, ele está inserido aí na página 41 do nosso módulo. Símbolos do Espírito Santo. Nós vimos, então, referências aos nomes que relacionam o Espírito Santo com Deus, evidenciando e mostrando que ele é o próprio Deus, mostrando a relação que ele tem com Jesus, com o próprio Filho, e mostrando a relação que ele tem com o homem. Se relaciona, o Deus que se relaciona com o homem. Os gregos, no passado, eles não entendiam, eles não compreendiam, a sua mente não entendiam o porquê, como é que pode um Deus se relacionar com o homem. Eles falavam, não, é impossível, há uma distância muito grande. Deus aqui, o homem aqui, e não tem esse contato. E aí, quando aparece Jesus se tornando homem, aí eles ficam loucos. Ele diz, não pode Deus se relacionar com o homem, muito menos Deus se tornar um homem. E aí, justamente, na pessoa de Jesus Cristo, os gregos ficam loucos, e a igreja de Cristo entende que Jesus Cristo, ele se fez carne. Deus que se fez carne, habitou em nós, e agora ele envia o outro Consolador, da mesma qualidade, né? Sendo o mesmo Deus, da mesma essência, ele envia, e esse Espírito está habitando dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de você. Olha que maravilha. Nós olhamos para nós um vaso tão frágil, né? Vasos de barro, pó, e aí o Espírito de Deus, o Espírito da vida está dentro de nós. Então temos que dormir tranquilo, temos que viver tranquilamente, porque sabemos que o Espírito de Deus, ele está dentro de cada um de nós. Então nós vemos agora, para finalizar, o tópico 5, símbolos do Espírito Santo. São símbolos, características, né, metafóricas, é uma figura de linguagem que é apresentada no Espírito Santo para uma melhor compreensão. Então nós vamos ver que um dos símbolos que o Espírito Santo aparece é como água. Esse aqui está sempre aí, né? Água, vento. Nós temos também fogo, óleo. Temos a pomba. Nós temos o selo. São esses. Aqui é o que o nosso escritor ele coloca, os símbolos do Espírito Santo, ele é apresentado para a igreja. A Bíblia coloca, né, símbolos, figura de linguagem, uma melhor compreensão para entendermos ações, manifestações do Espírito Santo, então, nessas qualificações. Na água, aí traz... alguns fazem, né? Então, aí uma exegese, que é as qualidades da água para a vida do homem, e aí relaciona com o espírito. Então, o homem, o seu corpo, ele é 60% água, acho que é alguma coisa assim, o Wagner que manja mais aí, mas é uma proporção aí, daí para mais. Então, assim, é mais água o corpo humano do que matéria, que pó, e aí vai trazer sobre a necessidade do homem de beber água. Um homem, uma pessoa que não bebe água, ele morre.
né, a benefícios extraordinários do beber água. Precisamos, o rim precisa de água, o sistema, né, do homem precisa. Então vai trazer a questão da água, de purificar, que a água limpa, né, a água lava, a água ela tira toda a sujeira de nós. Então o que? O Espírito Santo como água, trazendo essa evidência. E ele faz em João 4, 13 e 14. Então vai trazer a água, assim como o fôlego é indispensável à preservação. Aí vai dizer, ó, um ser humano é composto de 60% de água. Então aí tem Salmos, Gálatas, vai trazer sobre água que refrigera, água que limpa, água que purifica. Então o Espírito Santo mostrando nessa característica, né, como apresentado como água, para mostrar para nós a sua ação diante do homem, a sua ação em favor do homem. Traz sobre o vento. João 3:8. E aqui o vento é o que nós estamos vendo, né? Sobre o pneuma, sobre o sopro, sobre o vento. E aí vai trazer: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. A palavra hebraica, né? Wash, pode significar sopro, vento ou espírito. Então, o Espírito, o vento santo, o Espírito Santo, né? Então, nós vemos que o vento, e aquela velha explicação, né, de alguém que não acredita em Deus, diz, mas como é que pode? Eu não acredito porque eu não vejo. Aí alguns, né, na maioria, vai trazer, e vale, dizendo, mas e o vento? Né? Você acredita no vento? Você não vê o vento, mas você sente ele. Então, o vento, ele existe, nós sentimos, mas não vemos, e ele existe. E alguns colocam, o próprio Deus é da mesma forma. Ele existe, nós sentimos, mas nós não vemos. Mas aí ele apresenta também como fogo, e fogo purifica aquele que é queimado, né? O ouro queimado ali no fogo, ele é purificado. Ele vai trazer essa questão da purificação, o símbolo, né, do Espírito Santo. Ele traz o fogo como seu poder e a sua purificação. Então, são dois símbolos aí na questão de relacionamento com o fogo do Espírito. Várias são as finalidades do fogo, página 43. É assim, ó: queimar, consumir, limpar, amolecer, endurecer, esquentar, iluminar. Então, para cada tipo de coisa, né? O fogo, o ferro amolece. Aí nós vemos o barro no fogo endurece, que é uma lajota aí, o tijolo, o bloco, sei lá como os irmãos falam. Mas nós vemos as qualidades, né, do fogo, e aí nós vemos a relação do Espírito Santo sendo apresentado como fogo, como poder purificador. E aí nós temos também o óleo, nós temos que estar indo embora, já se foi, mas vamos terminar aqui rapidamente. O óleo que era tão, né, no Velho Testamento, muito usado na separação, na escolha de homens, como o caso de quando Samuel ele vai ungir a Davi, ele unge Davi, derrama óleo sobre a sua cabeça. Então, aí o óleo traz essa questão de separação. Então, essa questão do óleo vai trazer essa separação que o Espírito Santo ele traz para nós. Então, tudo referências de nomes, símbolos, na verdade, né? Agora são símbolos representando o Espírito Santo e a sua ação, os seus benefícios que ele traz ao homem. A pomba, a questão da pureza. E aqui também o símbolo da pomba, ele fica evidente no batismo de Jesus. Quando Jesus se batiza, o Espírito ele desce em forma corpórea, né, de uma pomba. E aí há uma voz dos céus, a voz de Deus, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então a pomba, ele traz essa característica, né? E ele traz Lucas 3:22. Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então ele vai trazer justamente essa forma, né? A forma corpórea e a forma da pomba para ilustrar justamente o Espírito. E a questão do selo. A questão do selo, até já falamos bem sobre ele, mas tem uma referência bíblica em Efésios 1:3. Aí o escritor vai dizer na página 45, nos dias bíblicos usava-se o selo como sinal de garantia de propriedade, possessão. Como selo, o Espírito Santo é dado ao crente
como marca ou evidência de propriedade de Deus. Então, aqui nós vamos encerrar nossa aula com o símbolo do Espírito Santo sendo o selo na vida do cristão. O selo é a marca que tem o cristão para com Deus. Quando somos selados pelo Espírito Santo, nós somos carimbados pela presença do Espírito Santo de Deus, e aí nós somos tidos, né, diante de toda a sociedade como uma criatura, como um filho, como uma propriedade exclusiva, peculiar de Deus. Então devemos ser, e o Espírito Santo ele tem essa função, ele tem esse título, ele recebe esse título, né, o selo do Espírito Santo, trazendo essa visão que de fato nós temos e nós somos propriedade exclusiva de Deus na terra. Então, como propriedade exclusiva de Deus na terra, nós precisamos agir como tal. É como falamos num culto desses aqui passado, em nossa série, que um embaixador é como um embaixador, né? O cristão é um embaixador. O embaixador dos Estados Unidos, aqui no Brasil, então ele fica na Baixada Americana, né? Que é o Brasil. Dentro dessa embaixada que manda as leis americanas. Dentro do Brasil há uma embaixada e aqui quem manda é os Estados Unidos. Então nós devemos entender que se nós somos propriedade exclusiva de Deus, embaixador de Cristo na terra, nós falamos como Paulo, a nossa pátria ela pertence aos céus, a nossa pátria não é aqui. Então, como cidadãos dos céus na terra, a nossa vida ela precisa refletir a terra, ou melhor, o céu na terra. Nós precisamos entender o quê? Que nós somos embaixadores de Cristo na terra. Nós precisamos fazer a vontade de Deus na terra e o mundo verá, né? As pessoas verão que de fato nós somos diferentes porque nós seguimos o padrão celestial, é o padrão de cima. Então o cristão ele é diferente porque o que a terra faz, nós não fazemos. O que vai contra os princípios bíblicos que estão sendo colocados nos dias de hoje, nós não fazemos porque nós somos cidadãos dos céus. Irmãos, que Deus em Cristo abençoe. Os irmãos aí de Cianorte, continue estudando, meditando sempre na palavra do Senhor. Segunda que vem estaremos aqui, se o Senhor permitir, né, aprendendo mais da palavra do Senhor, dando encerramento. É a última segunda-feira do mês, né? Vamos já estar encerrando o nosso módulo. Lembrando que eu creio que vai ser dia 28, não vi aí, mas vai ser a última segunda-feira. Então, todos estão convidados. Que Deus abençoe o Wagner, o Fábio, que esteve aqui conosco, os irmãos aí em Cianorte, esposa do nosso pastor Júlio também, e tantos outros irmãos que estão acompanhando conosco as nossas aulas. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele, mais uma vez, por esta palavra que veio da parte do Senhor, esse estudo da palavra de Deus, e que esse conhecimento, que o Espírito Santo, que é o ajudador, ele continue sobre cada um de nós, nos auxiliando, nos ajudando nas nossas direções, no direcionamento da nossa vida, e que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Oremos, grande Deus, eterno Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo, grato, Senhor, porque nós aprendemos um pouquinho mais da pessoa bendita do Espírito Santo. O Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo Ajudador, o Espírito Santo Purificador, o Espírito Santo que nos ajuda. Pai querido, que o Espírito permaneça dentro de cada um de nós, nos direcionando, nos purificando, nos santificando, para encontrar com Cristo nos ares, porque essa é a nossa esperança. O Senhor é o Deus da promessa, é o Senhor que nos prometeu, e nós cremos, Senhor, que perto está o dia da nossa redenção, estaremos com Cristo para todos sempre. Pai, eu te agradeço por cada aluno do nosso curso básico de teologia, por cada ajudador da tua obra, a vida do irmão Wagner, que tem nos auxiliado, Senhor, pela vida do nosso pastor regional, cada obreiro, Senhor, da sua seara, continue abençoando cada um, é a nossa oração, no nome de Jesus, amém, que Deus abençoe, no nome de Jesus.